Então, nós estávamos num jogo de futebol e existe os capoeiras. Tem pessoas que praticam a capoeira, mas tem pessoas que eles se entregaram de alguma forma e aquilo faz parte da filosofia de vida. A capoeira faz parte da minha filosofia de vida e a gente não consegue deixar em casa os reflexos, as respostas. E num jogo de futebol, mesmo sendo ali magrinho, um menino, nós estávamos ganhando ali e o time começou a me bater. E em determinado momento eu caí e o rapaz, já um homem, ele me chutou como se chuta uma bola. Eu levantei, não demonstrei sentimentos e no piscar de olhos ele levou um golpe, que esse golpe quebrou o nariz, o maxilar, 4 dentes da frente. E naquele momento a minha vida começou a mudar. Eu me lembro que eu tive que sair de Belo Horizonte, eu me senti sozinho. Eu olhei para o céu, eu falava muita gíria, e eu falei, Deus, a parada é o seguinte, se você existe, a hora é essa, porque eu estou me sentindo sozinho, eu fiz uma grande besteira, muda a minha vida. E Deus, de alguma forma, ouviu aquela oração, entrou na minha vida, e começou uma transformação inteira, imensa, e em primeira instância, na minha conversão, eu fiquei muito radical. E de alguma forma... Quando você fala radical, é o que a gente pode chamar assim, você se tornou aquele crente chato. Então me tornei aquele crente, tudo não pode, e de alguma forma eu quis associar o meu pecado, que era a violência, eu quis botar a culpa na capoeira. E com o tempo, o próprio Espírito Santo me mostrou que o problema não estava na capoeira, mas estava nas minhas decisões. Que idade você tinha quando você se converteu? Eu tinha em torno de 18 para 19 anos. Então já fazia 9, 10 anos que você estava envolvido. Sim. Com o movimento de capoeira. Sim. Agora, você disse que acabou também se tornando meio que uma pessoa assim radical. E por muito tempo você tentou de alguma forma desfazer aquela primeira ideia que você tinha da capoeira. Eu digo que a minha primeira especialização foi em batalha espiritual. O novo crente ali, ele de alguma forma tentando pagar a Deus, comete alguns deslizes, entre esses de querer mudar da sua forma. E dentro do meu nível de entendimento, eu comecei a acreditar que o pecado estava na capoeira, e comecei a detonar a capoeira. Uma editora conhecida de guerra espiritual falou assim, pode começar a escrever o 2º livro, porque vai bombar esse livro. E numa dos Tribal Generations que aconteceu em Nova Lima, eu tive uma experiência muito marcante com Deus, onde Deus falou comigo que Ele não havia me chamado para criticar, porque Ele já tinha muitos críticos, mas o meu chamado era para evangelizar os capoeiristas. Eu comecei a discutir com Deus, eu falei com Deus que sabia tudo que era errado, Deus falou comigo que eu não sabia de nada, que apenas eu deveria amar e amar. Ali foi uma experiência muito forte, e Ele falou comigo que eu não estava autorizado a lançar aquele livro, que era um livro apenas dizendo, isso não pode, isso está errado, isso não é legal, e Deus falou comigo que era muito fácil criticar, mas que o propósito que Ele tinha na minha vida era de amar as pessoas como Cristo, olhar as pessoas com a ótica de Cristo. Eu aceitei esse chamado e desde então mudou então o crítico para um estrategista, onde que o meu alvo é aquelas pessoas que nunca pisariam numa igreja, as tribos, aqueles povos de difícil acesso. Bom, você diz que por 20 anos você tem pesquisado sobre a capoeira dentro dessa nova visão que você tem Sim. do mundo espiritual. Eu vou fazer para você uma pergunta que eu creio que muitas pessoas fazem e muitos que estão agora nos assistindo de repente também podem já ter feito essa pergunta lá de forma silenciosa. Como é que você consegue convencer alguém? Eu não vou dizer o capoeirista que você está evangelizando, mas uma pessoa que não é adepta da capoeira e que até de certa forma vê a capoeira com reservas, qual
o poder de convencimento que você conseguiu nesses 20 anos de pesquisa para que essa pessoa entenda que a capoeira não é o que ela pensa que é? Ou seja, por exemplo, você diz que ela não é uma religião, mas todos imaginam que sim por causa do sincretismo, né? Você diz que ela pode ser uma coisa boa, saudável, embora seja ainda vista de uma forma, pelo menos do ponto de vista do segmento evangélico, ainda como uma coisa marginal. Qual que é o argumento forte que você tem que convence a pessoa a pensar de uma maneira diferente? Pedro seria o grande revolucionário, mas Pedro ele estava muito limitado, eu falo do apóstolo Pedro, muito limitado naquilo que ele acreditava dentro das suas tradições. Então Deus levantou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele entende muito sobre contracultura. Ele primeiro entrava numa cultura, seja qual fosse, ele estudava aquela cultura, ele entendia daquela cultura e ele aplicava uma linguagem, que ele diz lá em 1 Coríntios 13, a linguagem do amor. E sem criticar e sem cometer o pecado, ele diz que eu posso fazer tudo que é bom, perfeito, agradável, de bom ânimo, de boa fama, eu tenho maior aceitação. Em primeira instância, eu dizia, está queimado, está amarrado, é do diabo, é do inferno. Agora não. Agora eu posso tocar um berimbau. O berimbau, ele nunca teve berimbau no terreiro. Quem fala de berimbau não entende nada de berimbau. Nunca teve o berimbau no terreiro. O atabaque, que é tocado na capoeira, ele não veio da África, ele é da Arábia. E eu posso tocar e o Senhor pode receber, como a gente tem tocado. Quando Lázaro veio em Belo Horizonte, o pastor Felipe ali nos autorizou, e eu trouxe ali os grandes mestres de capoeira que nunca pisaram numa igreja, tiveram o primeiro contrato com a Igreja Batista da Lagoinha, foi uma grande pescaria. E nós hoje aplicamos uma linguagem do amor. A proposta é fazer uma ponte entre a igreja, diminuir o espaço entre a igreja e o não evangelizado, quebrando paradigmas, mostrando para eles Deus através do amor. Então nós tocamos o berimbau, nós cantamos a palavra de Deus e eles falam, nós não podemos mudar a capoeira, porque a capoeira ela já tem regras, ela já tem fundamentos, ela não pode ser mudada, mas também nós mostramos para eles que nós só louvamos a um Deus e esse Deus ele está escrito através da Bíblia e nós só contamos histórias linkadas a fim da evangelização, e essa aceitação está acontecendo por causa do meu respeito para com eles, do nosso respeito para com eles, e eu tenho ensinado para eles respeitar os cristãos também. Então, na verdade, nós temos feito uma ponte entre os capoeiristas, dizendo, deixa os capoeiristas, deixa os cristãos, deixa os crentes fazerem a capoeira, eles levam jeito, mas não discrimina a igreja não, porque também os capoeiristas, na cabeça dos capoeiristas, nós cristãos, já os condenamos ao inferno. E nós temos mostrado para os capoeiristas que o mesmo Deus que nos fez eles também. Agora, me diz uma coisa, Marcelo, se você tivesse que hoje fazer uma classificação do tempo em que você está envolvido no trabalho de evangelismo com a capoeira e em relação a esse trabalho no meio, se você tivesse que pontuar aí de 1 a 10, qual que seria hoje aí, onde estaria hoje a resistência? Eu sei que ela já foi maior, mas onde estaria? De 1 a 10, você classifica qual que é o nível de resistência que tem hoje? Eu não entendi se a resistência a resistência a aceitar a capoeira e a aceitar que você pode fazer esse trabalho de evangelismo através da capoeira. Numa entrevista aí pro jornal Atos, eu digo ali sobre essa resistência, que a maior resistência que eu tenho não é com os capoeiristas, mas sim com a igreja. Sim, pois é, mas é exatamente sobre essa resistência da igreja. De 1 a 10, por exemplo, você classifica que está onde ainda hoje? É nota 8, ainda é muito grande essa resistência. É muita luta. É 8 ou 2?
alta. Na ordem de resistência. É muito alta. Você acredita que vocês caminharam só de 0 a 10, vocês caminharam só 2, então, até agora? Tem 8 passos ainda a caminhar. Tivemos grandes alcances, mas a resistência por baixo da igreja é muito grande, muito grande. E o grupo que você trabalha com ele é um grupo que vem de diversas denominações, ele está concentrado numa denominação só, como é que é? Quando eu estava como Gideão da oração, e Deus começou a me dar intercessão por mestres de capoeira. Eu estava afastado da capoeira e comecei a orar por mestres de capoeira. Então Deus me deu um projeto, que é o Projeto Valente de Davi, da Igreja Batista da Lagoinha, e o pastor Márcio aprovou esse projeto. Então, fisicamente, eu precisava de uma cobertura e de alguém que tivesse propriedade para falar do assunto. Nesta ocasião, Deus nos deu o mestre museu da Fundação Internacional de Capoeira Arte das Gerais, que por ocasião está organizando aí um grande mundial que vai estar acontecendo agora, nos dias 12 e 13 de julho. Pessoas do mundo inteiro estarão aqui nos palcos de Belo Horizonte. E a Fundação Internacional de Capoeira Arte das Gerais abraçou o nosso projeto, que tem como presidente o mestre museu, que se converteu através desses nossos trabalhos. E o mestre museu ele é presidente de uma grande fundação que está em 19 cidades e mais de 7 países. E através do mestre museu, nós temos evangelizado os países não evangelizados, que o evangelho ainda não entrou, e temos uma obrigação, temos o propósito de estar evangelizando pelo menos 19 cidades. A Fundação Internacional de Capoeira é um grupo secular, porém já tem vários projetos, assim como o Valente Davi. Agora eu estou trabalhando com o Projeto Flecha, nós temos outros pastores e outros grupos, projetos que são linkados ao Arte das Gerais. Bom, você falava que, num primeiro momento, quando você, praticante da capoeira, usava dessa arte para violência. E hoje, claro, a proposta é outra, completamente diferente. Mas a gente percebe também que parece que, de alguma forma, eu observo isso no caminho da minha casa mesmo, de vez em quando eu passo, tem uma praça lá próxima, e eu vejo várias pessoas de várias idades, não é? Tipicamente vestidas, com seus berimbaus e tal, e naquela dança, naquele jogo bonito. Eu percebo que, posso até estar errado, mas que parece que a capoeira conseguiu desvincular dessa ideia de uma coisa marginal, de uma coisa violenta, de uma coisa, até usando uma expressão forte, uma coisa bandida mesmo, né? É verdade. Manuel dos Reis Machado, ele foi um grande ícone na capoeira, na ideia de academizar a capoeira. Então a capoeira ela vinha com essas vertentes de marginalização, e aí começou-se então uma contemporaneização. Ele é conhecido como o pai da capoeira contemporânea. E aí, até hoje, ela tem se contemporaneizado e com uma linguagem totalmente acadêmica. Hoje mesmo nós estamos trabalhando na banguela. Na Europa, o que mais deu certo foi a banguela. Quando você diz trabalhar na banguela, o que quer dizer isso? A banguela é um outro estilo, também, alguns dizem banguela, outros benguela, criado por Bimba, e que vem trazendo um estilo mais técnico, não violento, uma ideia de jogo. Para explicar melhor, imagine-se um jogo de xadrez, totalmente estratégico, porém tem que ter muita técnica, tem que ter fundamento, o toque, a cadência do toque, o finge que vai, mas não vai. É algo que não apenas enche os olhos, é necessário muito treino, muita disciplina, e essa linguagem de treino, disciplina, é uma linguagem de troca, até mesmo para disciplinar os adolescentes, e nós temos usado dessas ferramentas para trabalhar com adolescentes, para evitar que eles se envolvam com tráfico. Essas ferramentas que um dia foram usadas para marginalização ou foram vistas, hoje é uma ferramenta para disciplina, é uma ferramenta até mesmo para evangelismo.